tava ali editando o meu vídeo, né? Mas aí de repente me veio um insight filosófico, porque hoje de manhã eu vi um negócio assim falando sobre medo. E aí me veio um insight filosófico, sabe? Um insight. Comecei a refletir sobre isso enquanto eu tava editando outro vídeo que vai ser postado já já. Eu tava pensando aqui e tal, fazendo a estrutura. E eu dizendo, peraí, cara. Peraí. O que acontece? Talvez esse vídeo ajude muitas pessoas. Porque é o seguinte, o que acontece é que as pessoas têm medo. As pessoas não param para pensar que o que gera o medo é o medo de ter medo. O pânico, né? As síndromes e tal. Porque assim, é tudo tudo ação e reação. É como se fosse um espelhamento. Por isso que as pessoas entram por exemplo, espirais de negatividade, paranoias e síndrome do pânico, que vai piorando. Por quê? Porque o medo da experiência anterior faz com que a próxima experiência seja grave somada à nova. Porque na verdade o fato é o seguinte, nenhuma experiência é igual. Toda experiência é inédita. O que gera o pânico é o espelhamento. É o que acontece. O processo é uma espécie de espiral e você soma o primeiro processo com o segundo, que é inédito. Esse segundo é inédito, mas é reflexo do primeiro e é piorado porque é ampliado, e aí vai ampliando. Ou então vai se repetindo, mesmo que não seja ampliado. Ciclo repetido, mas tudo começa pelo medo de ter medo. E aí eu vou dar um exemplo prático, rápido. Por exemplo, por quê? Porque a pessoa tem medo de coisas que não sabe explicar, geralmente, quando tem síndrome do pânico. Eu vou dar um exemplo com um medo fácil de explicar. Medo de barata, por exemplo. A pessoa não tem medo de barata. Não tem. Primeiro, todo mundo sabe que a barata não morde. Segundo, todo mundo sabe que a barata, assim, tem umas que mordem, tem umas espécies aqui, mas essa comum, todo mundo sabe que não morde. Todo mundo sabe que é um bicho inofensivo e que é sujo, mas que até uma formiga tem mais bactérias e vírus, pode carregar mais bactérias e vírus. Moscas também são muito mais nojentas do que baratas. Então não é por aí. É uma coisa meio inconsciente. O fato é, independente do formato, da forma da barata e de ser inconsciente ou não, o que gera medo não é o medo da barata, é o medo da reação. E sabe por que não é o medo da barata? Eu vou provar para você e mostrar para você que não é o medo da barata. Porque o que acontece? Não vejamos uma barata, vejamos um ambiente onde é possível haver baratas, por exemplo. O que acontece? A pessoa já pensa na reação que vai ter, já pensa na sensação, porque causa sensações, né? Taquicardia, o corpo fica e tal, aquela coisa toda. Então, as reações àquilo causam o medo. Você tem muito mais medo da reação, porque simplesmente você não quer nem ver a barata, nem no pensamento. O pensamento faz tudo para fugir, e aí ele começa a te perseguir, mas você faz tudo para fugir, você não olha para ela, você fecha os olhos, você não olha para a barata, você não olha para ela, não olha, e ela te persegue. Mas o que causa medo e o que causa o ciclo desse pânico é a reação que você tem, muito mais do que o objeto em si mesmo, do que a coisa em si. É o medo de ter medo que causa medo. É o medo de ter pânico que causa pânico. Muito mais. Então, o processo inverso é trabalhar não diretamente assim, eu não vou ter medo. Porque isso não dá para ser decretado. Você não chega e decreta assim, pá, eu não vou ter medo. Não, não é por aí. É, por que eu me preocupo em ter medo? Se eu tiver medo, que eu tenha.
A partir daí surge o não. Porque, ó, não ter medo, você já põe medo como assunto. Ele já é um assunto, ele já é um tema. Você tematiza. No momento que você tematiza, você constrói toda a estrutura daquele pensamento e a temática daquele pensamento. Então, o que acontece? Se não quero ter medo, eu não tenho medo de ter medo. Mas se eu tiver que ter medo, que eu tenha. Que eu tenha. Eu tenho medo de marimbondo, porque eu já fui picado. Eu tenho um certo trauma com marimbondo. Mas eu não tenho medo de ter medo de marimbondo. Isso pode algum dia me fazer vencer. Não sei, porque aqui não tem muito. Aqui não aparece muito. Mas enfim. Esse é o insight. Insight que eu tive hoje. Um beijo e falou.